Vamos lá, meus amiguinhos, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada de estudo para vocês. A gente vai aí para a resolução de mais uma questão de física, questão aí elaborada pela banca Sesgran Rio, uma questão que utiliza o conceito de conservação da quantidade de movimento em uma colisão, ok? Vamos fazer a leitura da questão, então, para a gente seguir, então, com a resolução. Diz o texto da questão: duas esferas A e B movem-se em direções perpendiculares sobre uma mesa horizontal. As massas das esferas são Ma igual a 1,5 kg e Mb igual a 2,5 kg, respectivamente. Elas colidem anelasticamente e, no instante da colisão, suas velocidades eram de VA igual a 20 metros por segundo e VB igual a 16 metros por segundo. Imediatamente após a colisão, suas velocidades serão respectivamente iguais a quanto? Antes de partir para a resolução da questão, eu já fiz um desenho prévio para colar aqui para vocês. Vamos entender o que é uma colisão anelástica, é o que a gente chama de inelástica. Só de entender o que é uma colisão inelástica ou anelástica, como o texto da questão diz aí, você já pode eliminar algumas possibilidades de resposta dessa questão aí. Então, vamos só marcar aqui, ó. Elas colidem anelasticamente. Essa informação é extremamente importante, tá? O que significa uma colisão anelástica ou inelástica? Significa dizer que após a colisão, a velocidade relativa de afastamento entre essas partículas é zero. Tá? Traduzindo em miúdos para vocês, isso significa que depois da colisão, essas partículas permanecem unidas. E se elas permanecem unidas após a colisão, as suas velocidades após a colisão vão ser iguais, né? Então, por exemplo, a letra A, ela está trazendo para a gente a informação de que a velocidade de A é diferente da velocidade de B após a colisão. Então, isso aqui já não pode ser uma resposta. A gente vai eliminando as possibilidades de resposta, tá vendo? A letra B também está dizendo que é diferente, então também não pode ser resposta. E a letra E está dizendo também que as velocidades são diferentes, então não pode ser resposta. Então, só de você entender, né, o que significa uma colisão anelástica, você já resolveu parcialmente a questão. Agora, a gente tem que aplicar o conceito de conservação da quantidade de movimento para resolver essa questão. Porque o que a gente sabe é que em todas as colisões, sejam elas colisões elásticas, parcialmente elásticas ou inelásticas, em todas elas, desde que elas estejam isoladas de forças externas, e é o que vai acontecer nessas questões para vocês. Então, isoladas de forças externas, a variação da quantidade de movimento é igual a zero. Isso significa que a quantidade de movimento antes da colisão tem que ser igual à quantidade de movimento após a colisão. Variação é igual a zero. Só precisa lembrar que quantidade de movimento é uma grandeza vetorial e a gente soma vetorialmente utilizando as regras da soma vetorial. Tá ok? Então, já vamos colocar aqui para vocês, ó, já vou colocar aqui um desenho prévio que eu fiz a respeito do que está acontecendo. Queria que vocês percebessem que eles não disseram qual é o sentido. Ele só disse, para mim, o problema, ele só disse que eles estão indo em direções perpendiculares. E aí eu coloquei o A da esquerda para a direita e o B de cima para baixo, tá? Mas poderia ser o contrário também, sem problema nenhum. Só disse a regra que a gente tem que seguir é que elas são perpendiculares. Então, olha só. A esfera A, ela tem uma velocidade horizontal para a direita, então sua quantidade de movimento antes da colisão é para a direita. Quantidade de movimento é uma grandeza vetorial, que é o produto da massa pela velocidade. E a quantidade de movimento é um vetor que tem a mesma direção e sentido do vetor velocidade. Então, a quantidade de movimento antes da colisão é horizontal e para a direita. Bom, na quantidade de movimento de B, você vai ter que ela é vertical, aí do jeito que a gente está fazendo, isso na verdade é no plano, né? Vertical de cima para baixo, tá? E aqui vai ser o ponto onde vai acontecer a colisão, tá? Aqui vai ser o ponto onde vai acontecer a colisão. Então, aqui ocorre a colisão.
Ok? Então, se aconteceu a colisão, a gente já sabe que a variação da quantidade de movimento é igual a zero. Vetorialmente igual a zero, eu já estou colocando aí. A quantidade de movimento depois é representada, então, por esse vetor que está na cor cinza, que é os dois caminhando juntos, tá? Porque forma um corpo só, tá? Nas colisões inelásticas, os corpos permanecem unidos após a colisão, o que significa dizer que a velocidade relativa de afastamento entre eles é igual a zero. Repare só uma coisa, nós temos aqui um triângulo retângulo. E eu sei que isso daqui e isso daqui é o que tinha antes. Antes da colisão, você tinha a quantidade de movimento de A para a direita e a quantidade de movimento de B para baixo. Depois da colisão, você tem que ter uma quantidade de movimento que representa a soma vetorial dessas duas quantidades de movimento. Então, vai dar a hipotenusa desse triângulo retângulo que aqui está. Então, como é que você calcula? Bom, toda questão envolvendo colisão, normalmente a gente começa com essa expressão aqui, que ela é a expressão da conservação da quantidade de movimento. Então, o que a gente diz? Vamos escrever aqui para você que vai estudar depois. Expressão da conservação da quantidade de movimento. Pronto. Então, é por aí que a gente vai começar, tá? Então, vamos lá. Variação da quantidade de movimento igual a zero, a gente começa por aqui, significa dizer que a quantidade de movimento depois tem que ser igual à quantidade de movimento antes. Só lembrando que isso aqui é uma soma vetorial, tá? Mas como eu quero os módulos, né? Eu vou usar o módulo que ele está pedindo para mim, é o módulo da velocidade. Então, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos dois catetos. Então, você vai fazer que Q' ao quadrado é igual a QA ao quadrado mais QB ao quadrado. Muito bem. Quem é o QA? Quem é o Q' depois? É MA mais MB vezes V', tá tudo ao quadrado, tá? Olha só. QA é MA vezes VA, mas é ao quadrado, mais MB vezes VB, mas é ao quadrado. Muito bem. Somando, então, aí, a gente vai já somar essas massas, ou então o que ele pede a velocidade, a gente vai isolar a velocidade aqui. Ela vai ser MA ao quadrado vezes VA ao quadrado, MB ao quadrado, vezes VB ao quadrado, tudo isso dividido pelas massas, a soma das massas ao quadrado. MA mais MB ao quadrado, tá? Então, ovelhinha ao quadrado vai ser NA ao quadrado, que é quanto? Ó, 1,5. VA, 20. 20 ao quadrado. Mais MB, que é 2,5. 2,5 vezes VB, que eu acho que é 16. Vezes 16 ao quadrado, dividido pela soma das massas. A soma das massas é 1,5 vezes 2,5 mais 2,5, dá 4. 4 ao quadrado é 16. Muito bem. Então, ovelhinha ao quadrado vai ser... Vou fazer essas continhas aqui na calculadora para ficar mais fácil para mim, para a gente terminar logo.
Então, você vai ficar com 1,5 vezes 1,5, 2,25. 20 ao quadrado é 400, então, vezes 400 deu 900. Mais 2,5 ao quadrado. 2,5 vezes 2,5 vezes 16 vezes 16. Aí dá 1.600. 1.600. Tudo isso dividido por 16. E depois você tira a raiz. Então, você vai ficar com 900 mais 1.600 dá 2.500. 2.500 sobre 16. E 2.500 sobre 16. Então, você vai ficar com 50, né, porque a gente vai tirar a raiz quadrada disso daí, né, de 2.500 sobre 16. A gente vai tirar essa raiz quadrada. Bom, e a gente vai ficar com 50 sobre 4. 50 sobre 4 dá 12,5. 50 dividido por 4 dá 12,5. Então, dá 12,5 metros por segundo. E essa é a resposta da questão, lembrando que essa velocidade é a mesma para os dois, porque eles permanecem unidos após a colisão. Então, essa aqui é a resposta, e a letra D é o gabarito dessa questão. Está aí. Questão resolvida, questão gabaritada, questão morta, questão sepultada aí para você. Valeu!